Boa tarde, povo abençoado do Senhor, irmãos amados de Deus, todos aqueles que amam ouvir a palavra do Senhor, né? Estou aqui depois de um tempinho para gravar mais um vídeo falando da palavra de Deus, né? Onde é a nossa missão, né? Sermos anunciadores das boas novas, né? Do evangelho que traz a paz, do evangelho que transforma as vidas, né? Sermos despenseiros, né? Da mensagem dele, da palavra dele, das coisas que ele fez, né? Então, hoje eu vou falar aqui, nesta tarde, lá na carta de Tiago, né? No capítulo 3. Caro irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha? Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois todas as espécies de feras, répteis e criaturas marinhas é possível dominar. Domar. E de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal de veneno mortal. Dizemos assim, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, aqui está falando, né? Começa falando que, né? Nós não queremos, caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Muitas pessoas pensam que às vezes, né, é só chegar, querer fazer, achar que já sabe tudo, que pode ir ali para o púlpito, pregar como quer, né? Ou tá sempre num lugar de destaque e às vezes, né, não controla aquilo que pode levá-lo ao inferno, que pode matar a vida de uma pessoa espiritualmente, aquilo que pode trazer prejuízo de alguma maneira, né, e destruir a sua própria vida espiritual, né, porque ele mesmo está dizendo que aquele que ensina será julgado com maior rigor. Então, se eu ensino, se eu estou à frente de algo que Deus me colocou, né? Me chamou para ser, né? Para fazer, mas se eu não vigio, né? As minhas palavras, se eu não vigio os meus comportamentos, se eu não vigio a maneira cristã de viver, né? Eu posso levar muitas pessoas à destruição e eu mesmo ser destruída. E o principal ponto que ele usa é a língua, né? A língua, ela é um membro pequeno que está em nosso corpo. Nós pensamos que nós
podemos controlá-la, mas ela que nos controla. Muitas vezes falamos o que não é para falar, e uma pequena palavra traz um enorme prejuízo, né, para nossas vidas ou para a vida de alguém, porque no momento de ira ou no momento sem pensar que você fala algo, aquilo ali traz no mundo espiritual, né, traz várias, vai acarretar várias coisas que podem afetar a nossa vida natural, né, porque a própria palavra está dizendo que nós não podemos domar a nossa língua, né, e que ela pode nos levar, né, ela é incendiada pelo inferno. Por quê? Porque muitas vezes falamos o que não queremos falar, né? E algumas dessas palavras tornam-se maldição para nossas vidas ou para a vida de alguém, porque diz que com ela nós bendizemos e com ela nós amaldiçoamos. E é por isso que é importante, né, observarmos, estarmos atentos, para que dela não venha sair coisas que possam estragar a nossa vida espiritual diante de Deus, né? Porque é com ela que nós temos que levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho para que as vidas possam ser transformadas. E se ao mesmo tempo eu estou usando ela para transformar as vidas e vou usar ela para amaldiçoar, né? Aquelas minhas palavras não vão surgir efeito, porque eu tô usando a minha fonte de bênção para uma fonte de maldição também. E isso Deus não quer que aconteça. Então é necessário vigiar, porque a própria palavra está dizendo, né, que todos tropeçam, né, de muitas maneiras. Então, nós não podemos dizer que nós não pecamos, né? Não pecamos no nosso falar. Sim, pode acontecer. Mas nós temos que pedir ao Senhor, né? A força, a fortaleza, andar em comunhão, andar direcionados pelo Espírito Santo, para que nós possamos vir a ter o máximo de controle, tentar controlar aquilo que vai sair dos nossos lábios, para que não venha se tornar maldição para nossas vidas e para a vida daqueles que ouvem, daqueles que precisam ser transformados pelo Pai, né? Porque o grande propósito de Deus é que o ser humano seja seu amigo, de forma voluntária e sincera. Abraão foi uma dessas pessoas, e nós também podemos ser amigos de Deus, diante de nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, né? Então, todos os cristãos recebem os dons do Espírito e são responsáveis por seu devido uso em prol da comunidade. Os mestres, assim como os pastores e profetas, têm o dever de usar seus dons espirituais para comunicar corretamente a palavra de Deus e zelar por um comportamento à altura do que pregam. Um juízo mais rigoroso aguarda aqueles que se exaltam como mestres líderes espirituais, obrigam o povo a duras disciplinas, contudo eles mesmos não seguem o caminho quanto aos princípios mais elementares da vida cristã, como a humildade, a misericórdia e o desapego ao poder e aos bens materiais. Humildemente, Tiago se coloca como líder que não está imune a qualquer dessas faltas e, portanto, também precisa de compaixão do Senhor e da Igreja. A maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio e ficar amargurado, mas sim submeter ao Senhor toda a revolta, tristeza e pensamentos ruins, na certeza de que Ele cuidará de tudo, o que não nos é possível resolver, e nos dará a melhor direção para agir na solução dos assuntos que nos dizem respeito. Tiago usa uma figura de linguagem para revelar que a decadência do mundo se evidencia a cada dia e, portanto, não devemos esperar significativas melhoras, especialmente no padrão moral, social e ético dos povos. Somos advertidos a cuidar bem do nosso pensar e falar com a língua, pois Satanás busca diuturnamente influenciar, incendiar,
nossas mentes para o mal e tudo quanto é próprio do inferno, né? Novamente, Tiago faz alusão aos princípios ensinados por Jesus Cristo. Considero que o ser humano foi criado por Deus com tanto carinho e a sua semelhança. Amaldiçoá-lo ou tratá-lo com indignidade é o mesmo que ofender ao Criador e Pai. O Senhor não é o Deus de desordem e confusão, mas de paz e verdade. Então, né, nossa língua tem que ser bem guardada, né, vigiada por nossas mentes, o que nós vamos deixar escapar, para que Satanás não se aproveite para laçar nossas vidas e fazer que nossas línguas sejam também maldição para a vida de outras pessoas que Deus quer transformar. Então, essa tarde é isso. Cuidado. Vamos cuidar do que sai da nossa boca. Vamos vigiar o que nós vamos falar, né? Vamos ouvir mais, né? Falar menos, para que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, seja a nossa direção, para que nós possamos viver de formas agradáveis ao Pai todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.